Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao nosso estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos agora entrar no título 2, que trata dos direitos fundamentais, começando pelo direito à vida. Nós vamos ver em várias áreas de direitos fundamentais como que o poder público pretende garantir o direito, a proteção aos direitos da pessoa com deficiência. Então nós temos o direito à vida aqui, tá? Que cabe ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida. Em situações de risco, emergência ou calamidade pública, a pessoa com deficiência é considerada vulnerável. E o poder público vai adotar as medidas, então, para sua proteção e segurança também nesses momentos. O artigo 11 nos traz que a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou instituição forçada. Não é obrigada, então, a ser operada. Não é obrigado, tá? Tem que ter o consentimento. E esse consentimento da pessoa que esteja em situação de curatela pode ser suprido na forma da lei. Pessoal, a pessoa que está em curatela é a pessoa com deficiência que tem um curador, porque ela não tem capacidade plena para praticar todos os atos lá na vida civil. E aí ela é assistida por este curador, tá? A pessoa, então, que tem problemas de saúde, precisa ser submetida a uma cirurgia. Se ela não tem condições naquele momento de dar o seu consentimento, pode ser dado esse consentimento pelo curador, tá? Essa é a ideia do parágrafo único. O artigo 12 nos traz que o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, ele é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Em caso de pessoa com deficiência que esteja em situação de curatela, deve ser assegurada a sua participação no maior grau possível para a obtenção desse consentimento. Eles vão ver até que ponto que ela pode ou não participar dessa decisão com o curador. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela deve ser realizada em caráter excepcional apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para outras pessoas com deficiência, e desde que não haja uma outra opção para realizar essa pesquisa. O artigo 13 nos traz que a pessoa com deficiência somente será atendida sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em casos de risco de morte e emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Esse é o primeiro que envolve, então, a vida. Temos depois o direito à habilitação e reabilitação, e isso envolve muito também a questão profissional, e previdenciária, até porque habilitação e reabilitação profissional são serviços da Previdência Social, previstos na Lei 8.213. E aqui, então, a lei tenta, ao máximo possível, inserir a pessoa com deficiência nesses programas de habilitação e reabilitação, tá? Então aí tem os artigos que eu vou deixar para a leitura de vocês. Neles eu não identifiquei nada muito específico para destacar, tá? O próximo capítulo é o direito à saúde. É assegurada atenção integral à saúde, conforme o artigo 18, tá? Então, se aparecer na tua prova parcial, está errado, claro, Ela é integral. O parágrafo 1º assegura a participação da pessoa com deficiência também na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas, Porque o SUS tem esse caráter muito participativo. Então, na elaboração das políticas de saúde para portadores de deficiências, deve ter algum representante deles lá participando. O parágrafo 2º nos traz que é assegurado também atendimento segundo normas éticas e técnicas que vão regulamentar a atuação dos profissionais de saúde e contemplar aspectos relacionados com os direitos e especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e sua autonomia. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e reabilitação, deve ser garantida uma capacitação, inicial e continuada, para que eles tenham, então, condições mesmo profissionais de dar o melhor atendimento para as pessoas com deficiência. Aí tem uma lista ali de cuidados que devem ter na prestação das ações do serviço da saúde, aí no parágrafo 4º, tá? Que eu sugiro também que vocês façam a leitura. O artigo 19 nos traz que compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis,
evitar, então, que mais pessoas tenham deficiência, quando isso pode ser evitado. Inclusive por meio de acompanhamento de gravidez, promoção de práticas alimentares, aprimoramento e expansão de programas de imunização e de triagem neonatal, e também identificação e controle da gestante de alto risco. São exemplos de medidas, então, preventivas a serem adotadas, então, também. O artigo 20 ele proíbe que as operadoras e planos de seguro privados discriminem o portador de deficiência, trazendo, então, que elas são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Quando o portador de deficiência ele chega para fazer um plano de saúde, ele tem que ter, no mínimo, a mesma possibilidade que as demais pessoas. Não pode haver uma discriminação, então, no plano de saúde, tá? Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, vai ser prestado atendimento fora do domicílio para fins de diagnóstico e tratamento, garantidos transporte e acomodação da pessoa com deficiência e do seu acompanhante. A pessoa com deficiência que esteja internada ou em observação em algum hospital, ou similar, né, é assegurado o direito ao acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Assim como os idosos, também aqui esse direito previsto para as pessoas portadoras de deficiência, de estarem sempre com acompanhante ou atendente pessoal quando estão em atendimento, tá? Temos ainda que na impossibilidade dessa permanência, dependendo do lugar, né, tem lugares que não é possível mesmo, mas por algum motivo justificável, né, cabe ao profissional de saúde justificar por escrito por que ali ele vai ficar sozinho. Na ocorrência dessa impossibilidade, o órgão ou instituição de saúde deve adotar providências cabíveis para suprir essa ausência, né? Claro, não é porque não pode entrar um atendente ou acompanhante pessoal que não vai ter uma outra pessoa ali dentro que possa dar algum auxílio. Artigo 23, são vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos de seguros privados de saúde. Então, o plano de saúde tem que oferecer, como a gente já viu antes, no mínimo as mesmas condições, e ainda assim não pode cobrar mais da pessoa com deficiência, tá? Uma proteção específica aqui também direcionada para esses planos de saúde. Muito bem. Temos o artigo 25, que os espaços do serviço de saúde, tanto público quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, né, mediante remoção de barreiras por meio de projeto arquitetônico, ambientação de interior e comunicação que atendam às especificidades, né. Os espaços de atendimento de saúde também devem eliminar esses obstáculos, essas barreiras, para garantir o pleno acesso da pessoa com deficiência aos serviços de saúde. O artigo 26 nos traz que nos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência, serão objeto de notificação compulsória. Tem que ser automaticamente. Quando se tem uma suspeita ou confirmação que a pessoa sofreu uma violência, esses órgãos de atendimento à pessoa devem comunicar à autoridade policial e ao Ministério Público, além do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí nós temos o conceito ali de violência contra a pessoa com deficiência, eu coloquei no quadrinho ali para vocês. Ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. Seguimos, direito à educação. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades. Aí é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. O artigo 28, ele diz no âmbito da educação uma série de incumbências do poder público, e é importante que vocês leiam elas. São incumbências que o poder público vai adotar na educação para garantir o acesso de todas as pessoas, qualquer que seja a sua deficiência, tá? Então vai incluir educação bilíngue, questão de libras, questão de braille, tudo isso dentro do ensino, tá? E aí são aí 18, se eu não me engano, são 18 incisos com incumbências do poder público.
E o interessante é que o parágrafo 1º, ele diz que as instituições privadas também têm a maior parte das obrigações, exceto 2. Então, dessas 18 obrigações, 16 serão também observadas por instituições privadas de ensino. Tá? No caso de instituição privada de ensino, é vedada a ela a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento das terminações. Como vocês podem ver, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. E isso vai ser uma lógica em todo o estatuto. Pessoal, nunca se pode cobrar mais do portador de deficiência por causa dessa condição, por causa desse motivo. Tá? Em nenhuma área, nem na saúde, nem na educação, nem no transporte, em nenhuma área. Se aparecer na tua prova que eles estão cobrando mais do portador de deficiência, pode ter certeza que essa afirmativa é errada, tá? Porque é vedada. É vedada essa cobrança adicional, tá? E aí uma coisa que a banca pode perguntar é quais são esses serviços, né? Quais são esses 2, então, que competem só ao poder público e não à iniciativa privada? São os do item 4 e do item 6, que eu coloquei no quadro ali também, para vocês visualizarem, caso a banca pergunte. Né? A banca poderia fazer uma questão. Eu acho que seria uma questão mais aprofundada, mais difícil, mais para dificultar a vida do candidato. Mas a banca pode fazer, perguntando, indique das alternativas abaixo, qual que é um serviço que não é obrigação da instituição privada fornecer. Ela coloca um desses 2 aqui e coloca outros 4 que são também. Então, é importante saber, como são só 2, é importante memorizar quais são os 2, então, que a obrigação, que a instituição privada não está obrigada a observar, né? E aí é a oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade de escrita língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas. E a outra é as pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas. Todas as demais atribuições também devem ser observadas pelas instituições privadas. Tá? Muito bem, o parágrafo 2º fala ali sobre os tradutores, também é importante dar uma lida. O artigo 30 nos traz, nos processos seletivos para ingresso e permanência, nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e educação profissional e tecnológica, públicas e privadas. O que é isso, pessoal? Exame vestibular, Enem ou qualquer outro semelhante, né? Aí tem medidas que são adotadas, que devem ser adotadas, para que todas as pessoas, seja qual for a deficiência, consigam também realizar essas provas. Então ali está todas essas medidas, né? Inclusive a gente vê isso também em concurso público, né? Concurso público, na hora de se inscrever, existe a opção para tu designar se tu tem alguma deficiência e se tu precisa de algum atendimento especializado no dia da prova. É a mesma ideia aqui, só que aqui a lei está falando sobre os exames vestibular. Tá? Muito bem, seguimos. Direito à moradia. O que nós temos aqui no aspecto habitacional? Claro, é assegurado a pessoa com deficiência moradia digna no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para vida independente, ou ainda em residência inclusiva. Mas, de alguma forma, deve ser assegurada dignidade de moradia para a pessoa com deficiência. Tá? O poder público vai adotar programas e ações estratégicas para apoiar a criação e manutenção de moradia para a vida independente, para que a pessoa possa viver, então, sem depender de outro. Temos no artigo 32 algumas regras envolvendo programas habitacionais que são subsidiados com dinheiro público, com verbas públicas, com recursos públicos. Nestes, tem que ter uma reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. Tá? Isso é um detalhe importante que tem que ser destacado aí para vocês lembrarem na hora da prova. Tá? O parágrafo 1º traz um detalhe bem curioso também, que se aparecer na prova vai derrubar muito candidato bom. O direito a essa prioridade nos programas habitacionais, tá? Porque ali no artigo 32 ele assegura uma prioridade de aquisição de imóvel para a pessoa com deficiência. E além disso, uma reserva de no mínimo 3%. E essa prioridade que a pessoa com deficiência vai ter na aquisição de imóvel é uma prioridade sobre as demais pessoas. Ela pode ser utilizada apenas uma vez. Depois que usou uma vez, não pode usar novamente. É isso que diz o parágrafo 1º. E isso, se cair na prova, vai derrubar muita gente. Porque se eu afirmar numa prova que esse direito à prioridade só pode ser utilizado uma única vez, quem não leu, não prestou atenção nesse detalhe, vai ficar na dúvida, vai ficar com medo de marcar essa.
Porque parece errada no primeiro momento, tá? Mas a ideia aqui é que não se faça um uso indevido desse direito, né? Porque se a pessoa com deficiência tem essa prioridade, sempre, daqui a pouco alguém pode utilizar ela para outros fins e conseguir esses imóveis com prioridade, tá? Então, para evitar esse uso indevido, é assegurada aqui apenas uma vez, essa prioridade, tá? Muito bem. Isso é o que tem de mais importante sobre moradia. Depois vem o direito ao trabalho, várias normas envolvendo o direito ao trabalho, tá? A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade e oportunidades com as demais pessoas. E aí as pessoas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir esse ambiente de trabalho, tá? Todos que tenham empregados com deficiência devem assegurar para ele condições de acessibilidade e inclusão. O parágrafo 3º nos traz que é vedada, é proibida a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão. Em nenhum momento eles podem afastar a pessoa, restringir pela deficiência, tá? Temos o parágrafo 5º também, que é garantido aos trabalhadores com deficiência a acessibilidade em cursos de formação e capacitação. Sim, os empregados de uma empresa vão fazer um curso em um prédio externo e o prédio não tem condições de acessibilidade. Então estão fazendo o prédio errado. Vão achar um prédio que tenha condições de acessibilidade para que todos possam fazer essa capacitação, tá? Então essa é a ideia nessa primeira parte aqui sobre o trabalho. Aí volta a falar sobre habilitação profissional e reabilitação profissional, né? Cabendo ao poder público então implantar esses programas, tá? Depois nós temos ali a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, no artigo 37, tá? E ali diz que constitui modos de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos de eleição trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Primeira diretriz, prioridade de atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. Provisão de suportes individualizados que atendam às necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. Também respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada, para que ela vá trabalhar onde ela tem a aptidão e ela queira trabalhar, né? Oferta de aconselhamento e apoio aos empregadores, realização de avaliações periódicas, articulação intersetorial entre setores e políticas públicas e ainda a possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. O artigo 38 ainda nos traz que a entidade contratada para realizar um processo seletivo, público ou privado, seja um concurso público ou uma seleção de empregados de uma empresa, está obrigada a observar esta lei e outras normas de acessibilidade. Por isso que nos concursos públicos sempre se observa aquela possibilidade, no momento da inscrição, que a pessoa possa, então, né, realizar a prova com todas as condições, tá? Muito bem. Depois vem ali o direito à assistência social. E aí o mais importante é o artigo 40, pessoal, porque ele assegura a pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é uma pessoa, então, com deficiência de baixíssima renda, ou sem nenhuma renda, vai ter um benefício mensal no valor de um salário mínimo, tá? O direito à previdência social está assegurado pela Lei Complementar 142, que prevê hoje uma aposentadoria especial para portadores de deficiência, tá? Interessante que é algo recente ainda no Brasil, que já está assegurado. Hoje, os portadores de deficiência já conseguem se aposentar mais cedo pela Lei 142 de 2013. Tem ali questões envolvendo o direito à cultura, esporte, turismo e lazer, tá? Eu já destaco direto ali o parágrafo 1º do artigo 42, que nos traz que é vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção de direitos de propriedade intelectual.
Então não se pode negar uma obra em formato acessível, tá? Nem alegando que se fizer em um formato acessível vai poder prejudicar a sua proteção aos seus direitos de propriedade, tá? Não é aceita essa alegação. Parágrafo 2º, o poder público deve adotar soluções destinadas para eliminação, redução, superação de barreiras, promoção do acesso a todo o patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Temos ainda lá no artigo 44 mais algumas coisas a destacar. Nos teatros, cinemas, auditórios e similares, tá? Esses ambientes onde são promovidos esses eventos, serão reservados espaços livres e assentos para as pessoas com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação. Esses espaços e assentos eles devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos e com boa visibilidade, em todos os setores, próximo aos corredores, devidamente sinalizados. Caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, aí pode passar para outras pessoas, mas tem que disponibilizar no primeiro momento. Os espaços e assentos devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesses locais deve haver obrigatoriamente rotas de fuga e saída de emergências também acessíveis. E o parágrafo 7º, claro, não poderia ser diferente, né? O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado pelas demais pessoas. Nenhuma hipótese a pessoa com deficiência pode ser constrangida a pagar mais que os outros, seja na cultura, na saúde, na educação. O 45 nos traz a questão dos hotéis, tá? Hotéis, pousadas e similares, eles devem observar os princípios do desenho universal. E aqueles que já existiam quando esta lei foi editada, eles devem disponibilizar pelo menos 10% dos dormitórios acessíveis para pessoas com deficiências. E um hotel ou pousada que tiver menos que 10 quartos, que tiver 6 quartos, por exemplo, 10% não chegaria a dar 1. Mas aí vai ter que ter pelo menos uma unidade acessível. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 45. Tá? Muito bem. Temos depois o direito ao transporte e à mobilidade. E aí, esse direito, né, ele passa por meio da identificação e eliminação de todos os obstáculos e barreiras do seu acesso, conforme o artigo 46. E aí, para isso, o parágrafo 1º diz que consideram-se integrantes desses serviços de transporte os veículos, terminais, estações, pontos de parada, sistema viário e prestação de serviço. Tudo isso está dentro do transporte, tá? O artigo 47 nos traz sobre as áreas de estacionamento aberto ao público, né, que também devem ter vagas reservadas. E o parágrafo 1º nos traz que essa reserva de vagas deve equivaler a 2% total, garantindo sempre, no mínimo, uma vaga devidamente sinalizada e com especificações de desenho e traçado, de acordo com as normas técnicas. Aquele sinal universal que a gente conhece, né, da pessoa com deficiência, que a gente vê em vagas de shopping center, supermercado, né? Muito bem. E aí o parágrafo 2º traz que os veículos, quem for utilizar essas vagas, tem que exibir em local de ampla visibilidade a credencial, tá? Tem que ter uma credencial para garantir que isso seja respeitado. Muito bem, pessoal. Temos mais adiante ali nos transportes ainda a questão dos táxis, né? O artigo 51 nos traz que as frotas de empresas de táxi, elas devem reservar pelo menos 10% de veículos acessíveis. E aí também, nos táxis, vai ser proibida a cobrança diferenciada, né? Também não pode cobrar mais da pessoa com deficiência. O artigo 52 nos traz que as locadoras de veículos, então, essas empresas que alugam veículos, né, elas são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada 20 veículos da frota. Então, se ela tem lá 100 veículos, tem que ter 5 adaptados, por exemplo. Tá? E esse veículo adaptado dessas empresas de locação, ele tem que ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e embreagem. Tá? No mínimo isso, para garantir que a pessoa com deficiência consiga utilizar desse veículo. Tá? Próximo vídeo eu volto para a gente seguir aqui com o estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Até logo!